Espírito Santo, eu preciso e eu aprendi uma coisa nesta passagem. Nós podemos estar certos de algo, de que Deus, quando nos mandar fazer alguma coisa, é porque nós podemos realizar tal coisa. A maior prova de que eu posso fazer algo é porque Deus me mandou fazer aquela coisa. E Ele disse para mim, Ele disse para você, Ele disse para todos nós: enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Mas pastor, eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, eu sou um homem errado, às vezes eu quero acertar e erro. Eu quero dizer para vocês que isso não é novidade. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem nós somos, e Deus não espera que nós façamos aquilo que não podemos fazer, algo que é impossível para nós. Deus não nos mandará fazer. Você nunca vai encontrar Deus mandando você fazer algo impossível. Tudo que Deus nos ordena é possível realizar. Deus é justo. Deus sabe que nós somos seres humanos. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que somos seres limitados, irmãos. Mas mesmo tendo conhecimento das nossas limitações, Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quando Ele diz enchei-vos, Ele está mostrando para nós que é nosso dever sermos cheios do Espírito de Deus. Irmãos, Deus nos ordenou. Por que será que Deus nos daria esta ordem?
Por que Deus olha para nós e diz: enchei-vos do Espírito Santo? É porque é essencial ao nosso crescimento na graça. Deus não quer filhos aleijados, Deus não quer filhos nanicos, não. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Ele não quer que nós sejamos anões espirituais de maneira alguma. Antes, crescei no conhecimento e na graça. Precisamos crescer, mas sem o Espírito de Deus não há crescimento. Sem o Espírito de Deus não podemos fazer o Evangelho prosperar. Sem o Espírito de Deus nós nos tornamos preguiçosos. Sem o Espírito de Deus não temos força para ir à igreja. Sem o Espírito de Deus nós preferimos nos assentar na poltrona da nossa sala e dizemos: eu não vou à igreja porque eu estou muito cansado para adorar a Deus hoje. Eu prefiro ver Gugu, eu prefiro ver Faustão, eu prefiro ficar fantasticamente em casa do que sair para ir à casa de Deus, cantar louvores a Deus. O que eles têm não é cansaço em excesso, o que está faltando é o Espírito de Deus para dinamizar uma vida que está morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Onde a vida espiritual, há desejo de estar na casa de Deus. Onde a vida espiritual, há desejo de adorar ao Senhor, há desejo de cantar louvores, há desejo de orar, há desejo de falar dEle. Não, queridos, nós não vamos à igreja por obrigação, não. Quem não tem o Espírito de Deus pode ir à igreja por obrigação, mas quem tem o Espírito de Deus não aguenta estar em outro lugar quando deveria estar na presença do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque Deus quer isso. Porque sem a santificação, ninguém, a palavra ninguém é uma negativa universal. Quando se diz ninguém, não há exceções. Ninguém poderá ser santo sem a operação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não há uma pessoa na face da terra que poderá ver o Senhor se não for santo. E ninguém fica santo, irmãos, adiante de um aparelho de televisão, adiante de qualquer coisa, não. Pastor, você está combatendo a televisão? Não, eu estou falando contra a gente trocar a presença de Deus, seja por qualquer outra coisa. Eu citei a televisão apenas por exemplo, irmãos. Quando nós escolhemos qualquer outra coisa no lugar de Cristo, esta coisa se torna um ídolo na nossa vida, esta coisa vai nos afastar de Deus, esta coisa vai matar a semente eterna que está em nós. Nós vamos parando de ter aquela vontade gostosa, nós vamos perdendo o primeiro amor, vamos enfraquecendo, vamos fracassando, aí vem um pecado e nos derruba, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Quando a gente vê, a gente some da igreja e encontra um irmão e procura 1 milhão de desculpas para não estar lá. Eu não gosto do pastor, eu não gosto daquela irmã que estava do meu lado, aquela irmã fulana olhou para mim de cara feia. Não aconteceu nada disso. O que está faltando é vida espiritual. O que está faltando é comunhão com o Espírito Santo. O que está faltando é vontade de ir para o céu. E quando falta vontade de ir para o céu, é porque está faltando o Espírito em nossas vidas. Se nós não tivermos em nós o Espírito Santo, nós vamos desonrar a Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos envergonhar a igreja. É muito chato, irmãos, quando a gente dobra o joelho e vai falar com Deus, e a gente não tem coragem de levantar o rosto, porque quando a gente dobra o joelho na presença de Deus, a nossa impressão é que os olhos dele estão assim voltados para nós. Como quem diz assim: fala, meu filho, que estou te ouvindo. Mas você não tem coragem de levantar os olhos para ele, porque nós desonramos a igreja,
nós desonramos o Senhor, nós fizemos coisa que nós gostaríamos que Ele não tivesse visto, mas não tem como esconder nada dele. Os seus olhos estão como chama de fogo, os seus olhos contemplam a gente em todo lugar. A gente vai para a sala, Ele está olhando, a gente vai ao banheiro, Ele está olhando, a gente vai ao supermercado, Ele está olhando, a gente vai trabalhar, Ele está olhando, a gente entra no carro, Ele está olhando. Não tem como se esconder dos olhos que são como chama de fogo, não tem como desaparecer da presença dEle. Se nós fizermos o nosso ninho entre as estrelas, Ele nos derruba de lá. Se nós fôssemos nos esconder nas profundezas do inferno, lá também estaria o Espírito de Deus. Em qualquer lugar, até os confins da terra ou do universo, os olhos do Senhor estão postos sobre nós, irmãos, procurando nos abençoar, mas nós muitas vezes nos envergonhamos exatamente adiante de quem não gostaríamos de estar envergonhados, e isto é porque falta o Espírito de Deus na nossa vida. Chegamos a uma questão. Deus quer que eu seja cheio. Deus quer que cada um de vocês sejam cheios. Deus quer que cada um daqueles que não estão aqui, porque não podem estar, ou porque não quiseram estar. Tem muita gente com problemas. Há muito tempo que eu não vejo a igreja vazia assim. Eu sei de pelo menos uns 10 que estão com problemas. Mas sei de mais outros 10 que não são problemas. Falta vida espiritual. Falta vida com Deus. Falta desejo de ir para o céu. Agora, será que Deus quer que eles sejam cheios do Espírito? Será que Deus quer que você seja cheio do Espírito? Será que Deus quer que eu seja cheio do Espírito? Eu chego à conclusão que Ele quer. Mas se é da vontade de Deus que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, por que tantas pessoas não conseguem ser? Onde está a falha? Deus quer que eu seja cheio. Eu quero ser cheio. Se Deus quer o que eu quero, deveríamos ser cheios. Mas não somos. Muitos não conseguimos. Onde está a falha? Gostaria de analisar algumas razões que podem impedir que sejamos cheios do Espírito. Primeira razão, pode ser que estejamos levando uma vida de hipocrisia. Nossas orações são vazias. Oramos como que para cumprir uma obrigação. Oramos para estar em paz com a nossa própria consciência. Oramos não de boa fé. Oramos sem um objetivo, sem aquele prazer de estar falando com Deus. Nossas orações não são definidas. Preste atenção, às vezes você ora 5, 10, 15, 20 minutos. Quando chega no final, se você tivesse que escrever por quê ou por quem você orou, você não seria capaz, você nem se lembra mais porque você pediu. Orações sem objetivo. Não pedem aquilo que verdadeiramente querem. Orações que não traduzem um estilo de vida autenticamente cristã. Não temos aquela comunhão com Deus que gostaríamos de ter. Não através da oração, orar e falar com Deus. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu abro a Bíblia e leio ali: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: é Deus falando comigo. Mas quando eu dobro o joelho, seja na casa do Senhor, ou seja, quando eu estiver atravessando uma rua, andando, indo para algum lugar, sabe o que acontece? Quando eu estou falando com Deus, eu estou orando, eu estou falando com Deus, e devo falar com Deus de acordo com o Espírito de Deus. Eu preciso ter uma oração definida. Oração, falar com Deus, prazer em falar com aquele a quem ama a minha alma. Se a minha alma ama o Senhor,
eu não posso me cansar de falar com o Senhor. Se a minha alma tem amor a Deus, eu não posso ter pressa que a coração termine. Eu quero estar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero que Ele ouça a minha voz, eu quero confessar a Ele as minhas necessidades, eu quero contar para Ele as minhas fraquezas, eu quero me desculpar com Ele pelos meus malfeitos, mas eu quero também dizer a Ele o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é verdadeiro, o quanto Ele é exaltado sobre as nações, o quanto nós queremos louvar o Seu nome. Eu não me canso de dizer: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Vida aparentemente espiritual e se impede. Somos espirituais por aparência. Ninguém vai conseguir nada de Deus se não é um verdadeiro cristão. É necessário que a vida daquele que professa ser um cristão seja vivida completamente de acordo com os ditames da palavra de Deus. Nós podemos enganar a tantos quantos nos observem, mas nós não podemos nos esconder ou esconder nada daquele que tem os olhos como chama de fogo. Irmãos, o que tem impedido muita gente de ser cheia do Espírito, principalmente é a falta de sinceridade no relacionamento com o seu irmão. Na hora de se relacionar com a outra pessoa, fala de amor, fala de graça, fala de companheirismo, fala de ajuda, fala de compreensão, fala de perdão, mas é apenas da boca para fora. Aqui a gente fala que deve perdoar uns aos outros, mas muitas vezes nós vamos embora com a cara virada para um lado e a cara não fala. Eu não, ó paz do Senhor, é de longe, não me interessa chegar até aquela pessoa e apertar a mão dela e dizer: a paz do Senhor, eu te perdoo os teus pecados contra mim. O que você fez? Não, sai tudo entre os dentes. É um perdão que não é um perdão de verdade, não vem de dentro da alma. Eu não me relaciono bem com meu irmão, mas no dia da Santa Ceia eu me assento com ele, eu canto com ele, eu participo do corpo e do sangue de Jesus junto com ele. Parece que estou enganando a Deus, mas é por isso que a gente gostaria de sentir o poder de Deus, mas está faltando alguma coisa. Um não anda com o outro. É uma das coisas que mais podem nos atrapalhar. Como podemos ser purificados dos nossos pecados? Será que existe um céu para o João e outro para o Manuel? Será que existe um céu para o Joaquim e outro para o Paulo? Fico imaginando como vai ser. Aí eu vou sentar ali. Por que você não senta ali? Não, porque ali eu não gosto de estar perto daquela irmã. Eu não gosto de estar perto daquele irmão. Outra coisa que impede a gente ser cheio do Espírito são as futilidades, aquelas besteirinhas. A casa de Deus é um lugar de santidade, é um lugar de reverência. O Espírito de Deus, ele é prudente. O Espírito de Deus é sério. Quando estamos na presença do Senhor, nós não ficamos de brincadeirinhas. Na hora do culto, na hora do estudo, na hora da palavra, na hora do ensino. Não ficamos de piadinhas. Nós não jogamos uma coisa para o outro: ah, isso aí é para você. Ué, nada de gozação na casa de Deus, não tem isso não. O Espírito de Deus é sério. O Espírito de Deus não habita com aqueles que se deixam dominar por futilidades, por frivolidades, por leviandades. O Espírito Santo não é leviano. Nós não podemos perder o nosso tempo precioso ou gastar o nosso dinheiro com coisas inúteis. Não, irmãos, com coisas sem valor. Quando nós somos frívolos adiante de Deus, quando nós ficamos perdendo tempo com bobagens, essas coisinhas só nos afastam da presença de Deus.
Vamos olhar para nós. Vamos olhar adiante daquele que está olhando para nós agora. Eu não tenho a menor dúvida que os olhos que são como chama de fogo estão sobre nós nesse momento. E olha, quantas vezes empregamos o nosso tempo na prática de coisas que, ao invés de acrescentar alguma coisa à nossa vida espiritual, só nos torna cada vez mais vazios, cada vez mais frios em relação a Deus, cada vez mais afastados da presença do Senhor. Há coisas que são tão banais, tão corriqueiras, que nós falamos assim: isso não faz mal, isso não tem problema, eu posso fazer isso, pastor? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Isso é uma bobagemzinha. Mas na hora que nós precisamos do poder do Espírito, na hora de orar por uma pessoa que está morrendo de câncer, na hora de orar por uma criança aleijada, na hora de socorrer aquele que está desesperado, nós notamos que está faltando a unção que desce do céu, nós notamos que está faltando o poder na mão, o poder para curar, a autoridade para expulsar os demônios está faltando. Por quê? Aí é a hora que a gente vai ver que aquela besteirinha nos atrapalhou. É a hora que a gente olha e fala assim: meu Deus, como eu sou inútil, como eu gostaria de ter o poder agora. A gente manda o diabo sair e ele ri na nossa cara. A gente manda a enfermidade embora e ela continua ali. A gente prega o evangelho, a gente berra, a gente pula, a gente chora, a gente levanta a mão, a gente berra com toda a força e nota que não fez efeito. O que é que está faltando? Será às vezes que não é a vaidade? Vaidade, sim. Vou pregar aqui. Vou ver se eu prego melhor do que o Serginho hoje. Olha aí. Olha aí, pessoal, já fiz a minha parte. Agora é de vocês. Eu quero ver vocês agora. Vaidade. Vaidade. Vou mostrar que quem sabe mais aqui hoje sou eu. Os vaidosos não recebem o Espírito Santo. Tem gente que gosta tanto do luxo, tanto da vida sofisticada, tanto dos prazeres do mundo. Tem gente que gosta tanto da moda, que não é de se admirar que ela não seja cheia do Espírito. Ela não tem um padrão, o padrão daquela pessoa, o padrão ditado pela moda, ditado pela mídia. Vocês veem de uns tempos para cá que até o modelo, a maneira de adorar a Deus mudou. Mudou por quê? Pergunta aos irmãos que são crentes, um pouquinho mais antigos: você já viu crente dançar? A senhora viu, irmã Rose? A senhora já viu isso? É, né? Você já é daquele tempo, no teu tempo, o crente dançava? Mas hoje você vai nas igrejas, os crentes estão, parece que você está dentro de um teatro. Mas o que foi? Ele ligou a televisão e viu na mídia crente dançando, pulando e macaqueando, fazendo todo tipo de graça, e começou a levar aquilo para a igreja também. Aquilo foi ditado pela mídia. Hoje você chega e vai em certas igrejas, oh meu Deus do céu, chega a dar inveja. Você chega lá e encontra 2, 3 mil pessoas, fala: que maravilha, o pastor fulano de tal estava pregando, tinha 4 mil pessoas na igreja dele lá na Penha. Aí você pensa que a pessoa foi lá para adorar a Deus ou para ouvir a palavra de Deus. Você está muito enganado. É porque a pessoa ligou a televisão, viu a cara do artista lá, e ele fala: eu vou sair de Nova Iguaçu para Penha só para ouvir o artista fulano de tal pregar. Ele não está querendo lá adorar a Deus, não, porque você pode adorar a Deus em Austin, em Morro Agudo, em Nova Iguaçu, e lá em Tinguá, lá em São Paulo. Você não precisa sair, não. Você pode adorar aqui. Tem gente que vai ver artista. Vê artista.
Teve uma artista, vocês sabem que daqui a alguns dias vai ter festa, de 15 a 18 do mês que vem, e uma artista disse que ia vir aqui de graça. Disse para a irmã daqui da igreja que eu vou lá de graça. Eu já conheço essa artista há muito tempo. Falei, vem de graça? É? Vem, então chama. Ah, irmã, eu prometi que ia na sua igreja de graça, mas você tem que me avisar, tem na minha agenda, né? Porque eu cobro 2.500. Eu não pago cachê para nenhum artista vir contaminar o púlpito da casa de Deus. Esse lugar que você está é santo, esse banco que você está é santo, esse microfone que você está ouvindo é santo, esse teclado é santo, essa caixa de som é santo, por quê? Porque foi comprado com dinheiro que você ofertou a Deus, é de Deus, é santo, com seus dízimos e com as suas ofertas, e ninguém, artista, pegar no microfone santo vai contaminar o microfone que foi separado para pregar a palavra de Deus. Vaidade atrapalha ser cheio do Espírito Santo. Tem crentes que são muito apegados às coisas do mundo. Sim, irmãos. Os manipuladores da religião estão aí hoje. São chamados pregadores da prosperidade. Falam da prosperidade da igreja. Mas quando você olha, você vai ver que a prosperidade é deles mesmo, não é da igreja, não. A igreja se habituou com pregadores da fé que imploram por dinheiro. Vem cá, se eles estão em tanta fé assim, porque eles simplesmente não põem o programa no ar e dizem assim, Deus, estou precisando de dinheiro para pagar o programa. Nada, ele chega lá no programa e diz, seja nosso sócio, dê pelo menos R$30 cada um de vocês. Olha, quem tem fé não precisa implorar dinheiro a homem. Quem tem fé sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele dobra o joelho e diz, Deus! Se eles confiam tanto em Deus, por que cobram cachê para pregar o evangelho? Por quê? Se cantam para louvar a Deus, por que pregar o cachê? Cobrar o cachê? Não é para louvar o Senhor? Não se garante de vir sem cobrar e botar o CD ali para vender? Falam de sucesso e prosperidade, mas não falam da vitória pela cruz. E sabe o que acontece? Produzem uma geração de cristãos que pensam diferente da geração antiga. A geração antiga acreditava no poder de Deus. Ele acreditava que você podia ser crente mesmo sendo pobre. Por causa desses pregadores cheios de fé, põe entre aspas. A geração de crentes hoje acredita que mansões e carros caríssimos é que são a prova de que eles são servos de Deus. Muitos têm se esquecido de que fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Jesus poderia ter nascido no berço de ouro, poderia ter escolhido o palácio mais caro e mais rico para nascer, mas foi nascer no meio de uma manjedoura. Foi nascer num lugar pobre. Jesus não pensou em termos de sucesso aparente. Jesus viveu apenas com o pensamento da obediência. A alegria de Jesus era fazer a vontade do Pai. Eu já andei milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros, já até perdi a conta. Jesus não andou mais do que 400 quilômetros. Não saiu de um espaço de mais de 400 quilômetros. Há uma nuvem escura pairando sobre muitos que se chamam cristãos. Muitos que proclamam que descobriram uma nova compreensão do perdão. Mas é um perdão sem arrependimento. É um perdão que não produz santidade. Aí vem então uma pergunta para nós: como pode o Espírito Santo habitar na companhia de alguém cujos pensamentos estão sempre ocupados com as coisas do mundo?
Há muitas coisas semelhantes a estas, irmãos, que entristecem o Espírito de Deus. As pessoas dizem que são pecados pequenos, mas Deus não considera pequenos coisa nenhuma. Hoje em dia temos uma frouxidão de princípios morais, uma falta de escrúpulos para com as pequenas falhas, que embora sejam chamadas de pequenas, afasta de nós o Espírito de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é santo, não podemos esquecer que Deus não pode habitar no coração de alguém que se aproveita do seu semelhante, de alguém que lesa o direito do próximo, de alguém que faz coisas só porque sabe que não vai ser descoberto. O Espírito Santo tem um dos símbolos mais lindos na Bíblia, é a pomba. A pomba desceu sobre Jesus em forma de pomba. O Espírito Santo, quero dizer, desceu sobre Jesus em forma de pomba, e a pomba se tornou então símbolo do Espírito. Eu nunca vi uma pomba pousar em carniça, assim também o Espírito Santo nunca vem pousar num coração imundo, num coração sujo, num coração que não tenha sido purificado pelo sangue de Jesus. Outros têm vontade de ser cheios, mas não confessam e nem abandonam seus pecados. Não falo agora de confissão no estilo da Igreja Católica, não. Eu falo de confessar a Deus. Errou, conversa com Deus, fala com Deus. Mas a primeira tendência do homem ao pecar é a mesma que teve Adão. Adão, quando pecou, se escondeu de Deus. Quando nós pecamos, muitos de nós têm a mesma tendência. Tentamos nos esconder de Deus. Não podemos fazer isto. Não podemos de jeito nenhum. Não, irmãos, essa tentativa de nos esconder de Deus só vai nos prejudicar. Nós vamos estar longe de Deus, nós vamos ficar escondidos, nós vamos ficar esperando que Deus esqueça o nosso pecado, mas Deus não vai se esquecer do nosso pecado, não. Nós temos que enfrentar o Senhor com humildade, nós teremos que chegar até Ele e dizer: Senhor, o pecado me feriu profundamente, então envia o Cordeiro de Deus, com o sangue derramado na cruz do Calvário, com seu sangue até a minha ferida profunda, e possa me curar, me limpar, me restabelecer, tirar toda a deformidade da minha alma. Temos que pedir-lhe que apague as nossas transgressões, e a não ser que nós nos humilhemos inteiramente, com humildade diante de Deus, a não ser que chegamos ao pé da cruz e confessemos os nossos pecados honestamente. Senhor, misericórdia de nós. A não ser que façamos restituição onde nós causamos prejuízo, nós não teremos direito de esperar que o Espírito Santo nos encha, irmãos. Se eu prejudiquei o Arvides, seja com uma palavra, seja com uma ação, eu tenho que reparar o prejuízo. Eu tenho que olhar, às vezes eu te magoei com uma palavra, às vezes eu te ofendi quando não deveria ter te ofendido, às vezes eu tomei o que não era teu. Às vezes, irmãos, nós negamos o direito de resposta, o direito de alguém se defender. Nós precisamos reparar isto. Nós temos que nos arrepender de verdade. Arrependimento não é remorso. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Judas sentiu remorso e morreu enforcado. Há uma diferença grande. Às vezes, não somos cheios porque nós esquecemos dos deveres de um cristão. A casa de um cristão é a casa de Deus. Cristão tem que orar em família, irmãos. Às vezes você fica desesperado: eu não estou me entendendo com meu marido, eu não estou me entendendo com a minha esposa, meus filhos estão desobedientes, está assim, está assado, o que está havendo? Será que vocês oram em família? Precisamos orar em família. Irmãos, quantas vezes nós ficamos sensibilizados quando vimos
olhamos e vemos mães pedindo oração por seus filhos desobedientes. Ah, meu filho é problemático, meu filho é assim, meu filho é daquele jeito. Nós ficamos muitas vezes pensando no porquê desses filhos haverem ficado desta forma. Por que eles ficaram assim? Então perguntamos, será que Jesus tem estado nesses lares? Será que esses lares têm dado a devida honra ao Senhor? Será que essas famílias algumas vezes já se reuniram para juntos falarem com Deus, para juntos lerem a Bíblia Sagrada, estudarem a sua palavra? Não, é muito mais fácil deixar a televisão tomar conta dos nossos filhos, irmãos. É muito mais fácil deixar a televisão educar os nossos filhos. Aí sabe o que eles aprendem lá? Sabe o que a televisão ensina para as nossas crianças? Sabe o que? Ensina a responder aos pais, ensina o que é o incesto, ensina o que é o homossexualismo, ensina o que é droga, ensina o que é crime, ensina o que é adultério. Aprendem, irmãos, que a moral e os bons costumes não têm mais valor, virgindade não tem valor, isso é cafona. Ensina a servir ao diabo. Então eles ficam desde pequenininhos até adultos aprendendo essas misérias. Quando crescerem, como não vão dar trabalho? Como serão obedientes? Como? Depois é fácil a gente dizer que é culpa delas, mas a culpa foi toda nossa. Fomos nós que não ensinamos, fomos nós que demos a professora errada. Antigamente, quem educava os filhos eram as mães. Hoje é a coisa mais difícil do mundo. Por que os filhos de hoje são tão mais desobedientes? Porque o mundo exige hoje que a mamãe trabalhe também. Quando não, a mamãe não trabalhava, era só o papai que trabalhava. Sabe quem é que ensinava as crianças? A mamãe. A mamãe puxava a orelha, a mamãe dava palmadinha, a mamãe ensinava a cozinhar, a mamãe ensinava a lavar uma louça, a mamãe ensinava. Hoje os filhos botam a mãe para lavar a louça e fica lá na televisão assim, ó. Vai lá lavar a louça para mim. Mas, por que isso? A mamãe teve que trabalhar. Aí as crianças são criadas pela vovó, pela titia ou pela empregada. A vovó, a titia ou a empregada não são a mamãe. A educação será outra. Você tem que trabalhar. As vovós aqui me desculpem, eu amo as vovós, mas não tem ninguém para estragar mais o filho da gente do que a vovó. É. Quando a filha pedia, a vovó dava palmada. Quando é a neta que pede, a vovó ainda acha ruim se a mãe negar. Por que isso? Isso atrapalha. Mas isso a gente vai conversar depois. Muitos não são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem a chamada de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te salvou à toa, Deus não te chamou à toa, Deus não escreveu o teu nome no livro da vida à toa, não, de maneira alguma. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus continua te chamando, Deus está te procurando, mas acontece uma coisa: você não atende a chamada de Deus. Você sabe que Deus te chamou, mas falta coragem, falta vontade de realizar aquilo para o qual Deus te chamou. Tinha um irmão que estava aqui abençoado, ele estava vindo, ele não faltava, ele já estava conosco há muito tempo, ele dava oferta, ele era dizimista, ele estava presente nos cultos. Um dia eu cheguei, eu soube que ele tocava guitarra muito bem, e eu precisava do tocador de guitarra, de um guitarrista, e cheguei para ele e falei: irmão, conto contigo para me ajudar, eu estou precisando de um guitarrista. Sabe o que aconteceu? Ele sumiu e nunca mais botou os pés aqui. Ah, por que o senhor não vem? A minha mulher não deixa. Não é a mulher dele que não deixa, não.
Não é porque Deus chamou e ele não quer atender a chamada de Deus. Deus chama você, Deus te dá o dom de cura e você não ora por ninguém. Deus te dá o dom para pregar e você não prega. Deus te chamou para evangelizar e você não vai evangelizar. Deus te chamou para trazer pessoas para a igreja e você não convida ninguém. Você sabe que tem a chamada, você sabe que tem o dom, mas você não atende. Olha, você acredita que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas não dá a ele a oportunidade de usar você. Aí você vai deixando o tempo passar. O tempo vai passando. E ferramenta que não se usa, enferruja. Enferruja. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Ele te escolheu. Entre tantos, Ele escolheu você. E o que você tem feito? Muitos não são cheios do Espírito, porque há um obstáculo entre nós e Deus. Às vezes nós somos desobedientes. Nós podemos ter esquecido o assunto, mas Deus não esqueceu, não. Deus não se esqueceu. Precisamos nos arrepender. Deus não vai ceder. Deus não pode ser corrompido. Enquanto nós não o procurarmos e conversarmos com Ele arrependidos, Ele não vai dar o seu Espírito. É como alguém, eu já tive mercearia, há muito tempo eu já tive uma mercearia, faz anos. É como alguém que vai a uma mercearia comprar fiado. Ele promete pagar tudo no final do mês. Chega a data do pagamento e ele não paga. Ele vai falar com o comerciante e dá uma desculpa qualquer. O comerciante lhe diz que a sua conta vai ficar lá no prego. Vou botar essa conta aqui no prego. Antigamente tinha isso, no interior você ainda vê isso. Continha do seu Aragão, bota aqui no prego. O seu Aragão vai lá e tira do prego e anota mais uma coisa que ele comprou. Depois bota no prego de novo. Vai lá na farmácia lá, do irmão fulano, compra e bota lá no prego. Hoje é mais difícil, né? No interior ainda tem isso. Mas ele dá uma desculpa qualquer e o comerciante, ó, tá aqui no prego. Até você pagar, a tua conta vai estar no prego. Aí ele está enrolado, não pode pagar, ele concorda. Mas se eu vier com dinheiro, o senhor me vende? Claro, todo comerciante vai dizer, claro que eu te vendo. Então, todo dia ele vai lá no comerciante e compra à vista, compra à vista, compra à vista. Ele, dali por diante, ele sabe que o comerciante não vai mais vender fiado para ele. Então, ele pega o dinheiro e paga. Ele se torna um excelente freguês. 2 anos comprando à vista, no mesmo estabelecimento. Um dia, embora ele não tenha atrasado mais nenhuma vez, pagou tudo à vista, né? Um dia o comerciante chama ele, fulano, vem cá. Olha, o senhor tem sido muito bom freguês, mas eu gostaria de lembrar para o senhor que aquela sua conta ainda está no prego. Sabe quando aquela conta vai sair do prego? Quando ele pagar. Quando ele pagar. Enquanto ele não pagar, está lá, ó. Vai lá na farmácia do Ernest, está com o cheque sem fundo lá, ó. Está comprando todo dia no dinheiro, mas o dia que ele quiser pagar com cheque, está lá o nome dele, é fulano de tal aqui, ó. Não aceita cheque não, está no prego. Não é assim, amigos, que funciona? Está no prego. Irmãos, tem muita gente no prego com Deus. Tem muita gente que está precisando procurar Deus para acertar suas contas. Tem muita gente, não para o pastor, ninguém está devendo nada não, está devendo para Deus. Por isso que quando você procura, o culto foi ruim, eu não senti nada. Não foi o culto que foi ruim, não, é você que está no prego. Você que está precisando acertar as coisas com o Espírito de Deus. Pode ser que nós estejamos resistindo ao Espírito de Deus. Irmãos, é muito fácil resistir ao Espírito de Deus.
Nós descobrimos que o Espírito de Deus é amável. Nós descobrimos que o Espírito de Deus é bondoso. E por causa disso nós temos coragem de dizer não para Ele. Só que quando nós dizemos não para o Espírito de Deus, os que mais se prejudicam somos nós. Quando a gente ouve uma pregação e uma palavra nos atinge, imediatamente o nosso coração se rebela. Eu não gostei daquela palavra, o pregador não podia dizer aquela palavra veio direto para mim, aquela palavra foi preparada para mim. Não foi preparada nada, é o teu coração que está rebelde contra o Espírito de Deus que está falando contigo. Nós aprendemos a ser orgulhosos, aprendemos a menosprezar os nossos irmãos, e nós dizemos, eu, orgulhoso, eu sou humilde. No entanto, é só a gente dar uma olhadinha para cá para dentro do coração. Vamos olhar. Se você não estiver enxergando, peça ajuda, Espírito Santo. Me ajuda aqui. Deixa eu olhar como é que eu sou. Você vai encontrar uma coisinha chamada soberba lá dentro de você. Como nós podemos detectar em nós o orgulho, a soberba? Como? É bem simples, irmãos. O orgulho faz com que a gente olhe uns para os outros. E nós começamos a nos comparar. Nós começamos a pensar se fulano é melhor ou pior do que eu, mas segundo o nosso padrão. Nós temos o nosso padrão, nós olhamos na horizontal. Se a pessoa não estiver de acordo com os nossos padrões, ela não é boa. Ela é boa se ela atingir o meu padrão. Isso significa que eu sou orgulhoso. A humildade não se preocupa em olhar para os homens. A humildade, ela olha apenas para Deus, ela olha só para o alto, e quando a gente olha para Deus, nós não nos achamos justos, nós não nos achamos corretos, nós não nos achamos os sábios, os santos, os mais preciosos, não, porque nós olhando para Deus, nós veremos quem nós somos, e que nós estamos bem abaixo do seu padrão. Muitos não têm o Espírito porque não têm vontade de tê-lo na realidade. Por que não? Porque se eu tiver o Espírito, eu vou ter que mudar a minha vida. Se o Espírito me encher, eu vou ter que ter uma vida diferente da que eu tenho. Eu terei que abandonar o mundo, eu terei que fazer sacrifícios. E sacrifícios que eu quero dizer não é matar um boi, nem um cabrito não, nem um carneiro. Sacrifício que eu digo é abrir mão do meu eu, do meu querer, da minha pessoa, da minha vaidade, daquilo que me afasta de Deus. Eu terei que romper com amigos mundanos. Eu terei, irmãos, que fazer confissões de pecados. Eu terei que pedir a Deus que ande comigo e altere a minha realidade. Na verdade, muitos de nós falamos que queremos ser cheios, mas não queremos. Muitos não são porque não pedem. Mas olha, por que é tão importante ser cheio do Espírito? Trará resultado? Trará. Às vezes, quando você for cheio do Espírito, você vai ser uma pessoa diferente. As pessoas vão olhar para você, vão notar que algo em ti é diferente, que você age influenciado por um outro espírito. Muitas vezes, quando você for cheio do Espírito, vão dizer que você é louco. Aquele ali é excêntrico, ele é um santarrão, ele parece que é melhor do que os outros, parece que é doido. Não, um dia Paulo estava fazendo a sua defesa perante Festo. E Festo disse para ele assim: estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse para ele: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Mas vão achar que você está doido. Nós vamos se cheios do Espírito Santo. Quando nós virmos a igreja vazia assim, olha, e nós sentimos falta de muitos irmãos, eu posso dizer o nome de cada irmão que está faltando aqui nesta noite. Eu posso dizer o nome de cada um. Quando a gente é cheio do Espírito e vê que o lugar da Rosana Vargas está vazia,
que do Antônio Carlos está vazio, que do Dilson está vazio, que o lugar da Marcilene está vazio. Quando a gente olha que o lugar da Dagmar, embora com justiça, está vazio, que do Luiz está vazio, que do Nildo está vazio. Quando nós vemos que o lugar do Felipe está vazio, quando nós vemos, irmãos, que o lugar do irmão Mário está vazio, da irmã Claudeci está vazio, quando nós vemos, irmãos, que o lugar de tantos outros irmãos está vazio, e você é cheio do Espírito, sabe o que acontece? O teu coração é atingido por uma profunda tristeza, porque você vê que a igreja, irmãos, poderia estar mais forte, mais poderosa, mais graciosa. Quando você vê que aquele filho de Deus está fazendo falta, o Espírito gostaria que todos estivessem, para que todos pudessem ser cheios. Nós vamos começar a sentir o que Jesus sente quando olha para nós, querendo nos achar no nosso lugar, e Ele não nos encontra ali. Nós reconhecemos então o quanto Jesus sofreu, o quanto Ele sofre a nossa falta na igreja. Aí a nossa angústia começa a crescer e se torna inexprimível às vezes. Dá para entender porque Paulo, um certo dia, ele disse, ou escreveu para o primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, ele diz assim: eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, eu vos declaro que eu morro todos os dias. Morro porque ele ganhou almas, e as almas não estavam lá. Ele queria que as almas estivessem fortalecidas, e eles não estavam fortalecidos. Ele queria que houvesse vida, e a vida não estava lá. Quando você for cheio do Espírito Santo, e olhar para o pastor Aragão, e ver que o pastor Aragão está fraco, você vai ficar triste. Quando você olhar para o ministério, você olhar para o Sérgio, olhar para o irmão João, olhar para o Wallace, olhar para o irmão Roberto, para o irmão Luiz, para o outro Luiz, quando você olhar para o Adriano, para o Sandro, para o Romano, para o Fredson, para o Ademar, para todos esses irmãos de quem você espera receber alguma coisa, e vê que eles não têm para dar aquilo que vocês gostariam. Quando você sentir que a irmã Eliane deveria estar aqui, ela não está. Quando você procura a minha filha Vanessa e sabe que ela não está trabalhando, mas ficou em casa no domingo de noite, a sua alma chora. Você diz: não é possível que ela prefira estar em casa. Não é, você começa a sentir que a alma está doendo, irmãos, e que a vida, há trevas espirituais na vida desses irmãos que não têm fome de Deus. Aí a gente pergunta: como é possível ser cristão e não ter fome de Deus? Como é possível ser crente e não ter vontade de estar com o Senhor? Pensa que eu não senti falta do Raimundo? Senti, Vânia, claro que senti. Senti falta de tantos outros que poderiam estar aqui e não estão. Não estou falando agora se as razões pelas que eles não estão são boas ou ruins, não. Eu não quero aqui julgar a razão de ninguém. Eu quero apenas dizer que quando nós temos o Espírito, nós somos atingidos por uma profunda tristeza quando vemos que nossos irmãos estão em decadência espiritual. Quando somos cheios do Espírito, nós enfrentamos grande oposição, e a oposição contra nós começa dentro da igreja. É dentro da igreja. Muitas vezes os principais da igreja se levantam contra nós. Senti falta do irmão Saulo, da irmã Graça, dos 3 filhos deles. Falei aqui para o Serginho que ia mandar uma visita lá para a irmã, esposa do irmão Sandro. Irmão Sandro tem carro, e a esposa fica domingo em casa. Pensa que isso não machuca a alma do pastor? Pensa que isso não fere o Espírito de Deus? Quando nós somos cheios do Espírito, nós enfrentamos lutas terríveis contra Satanás. Eu tenho um desejo muito grande de ver a Thaís tocando teclado. Thaís falou: pastor, vou me esforçar, e tem se esforçado. Mas quantas coisas têm impedido a Thaís? O Fredson não pode estar aqui todos os dias. E como eu queria que alguém estivesse aqui para ajudá-lo.
para nos ajudar. Eu vejo o esforço dos irmãos, mas eu sei que há uma luta terrível. Nós vamos sofrer terríveis tentações, nós vamos ter conflitos interiores, nós vamos às vezes ter pensamentos de blasfêmia, nós vamos ter momentos de incredulidade, nós vamos ter impulsos para a maldade, impulsos para a carnalidade, nós vamos ter muitas vezes inclinações carnais prevalecendo contra o Espírito, e nós ficamos preocupados com cada um de nós. Mas eu quero encerrar nesta noite dizendo que se nós formos cheios do Espírito, nós seremos úteis. Nós seremos úteis. Úteis e úteis. Nós seremos úteis. Se nós formos cheios do Espírito Santo e estivéssemos doentes, estivéssemos privados de sair do quarto, estivéssemos privados de conversar, estivéssemos privados de receber visitas, mas se mesmo assim, doentes, privados de sair do quarto, privados de receber visita, privados de conversar, mesmo assim, sendo cheios do Espírito Santo, ainda seríamos mais úteis, 10 vezes mais úteis do que 100 crentes que não são cheios do Espírito de Deus. Irmãos, se nós formos cheios do Espírito, nós vamos enfrentar as mais terríveis tentações e lutas contra Satanás, mas nós teremos paz com Deus. Paz com Deus. Vamos cantar no meio das tribulações, vamos glorificar o nome do Senhor no meio das lutas. Por quê? Porque a plenitude do Espírito Santo torna o crente forte, torna o crente firme e torna o crente corajoso. Eu quero que você incline a sua cabeça nesse instante e feche seus olhos. Eu queria pregar 15 minutos, preguei 1 hora. Senhor, nosso Deus, temos sentido a necessidade do Teu Espírito. Olha para cada um de nós agora, dos que estão aqui e dos que não puderam vir. Tu conheces o coração dos Teus filhos, tantos que têm nos ajudado tantos dias, hoje não puderam estar. Outros estão aqui, uns estão doentes, outros estão cuidando dos seus doentes, outros estão trabalhando, mas todos nós podemos ser alcançados agora pelo Teu olhar. Estende a Tua mão sobre cada um de nós. Venha, Senhor, até nós neste momento. Vem com Teu precioso sangue, Espírito de Deus, precioso sangue de Jesus, quero dizer, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem tirar de nós qualquer coisa, tudo que estiver impedindo que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Venha, Senhor, com Teu sangue precioso, apagar as nossas transgressões. Venha, Senhor, operar em nossas vidas